Graça e paz, povo de Deus. Que tempo agradável, né? Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que nos acompanha. Está todo dia conosco aí, que Deus te abençoe. Pastor, eu tenho um chaveiro que eu carrego já tem uns 12 anos aí, né? Que é a Flávia. E ela com essa viola nos auxiliou muito numa época que nós dirigimos um culto, né? Uma igreja em Cabo Frio. E louvor é algo bem complicado, né? Como era difícil a gente, quando não é o culto principal, do líder principal, né, o pastor Mó, e era um culto bem interessante, Vida Serredinho ali, né, um culto de cura, de bastante libertação, e a Flavinha, num contexto muito, muito peculiar, né, acabou vindo nos auxiliar nesse trabalho, e marcou aí uma dupla, né, Noval e Gina, ficou um negócio interessante. Filha, graça e paz. Graça e paz, pastores. Então, pastor, continuando com as minhas Flavinha dúvidas. vem com as perguntas assim interessantes, pastor, vai. Então, algumas pessoas têm conversado comigo nesse tempo, né? Que doideira que a gente está vivendo. Então, algumas pessoas chegam para mim e falam: o que é isso? Cadê Deus nessa história? Deus teve a coragem de fazer isso com os filhos dele? Como que Deus pode ser injusto dessa forma, colocar uma doença e matar milhares de pessoas? E, assim, isso tem sido uma indagação de muitas pessoas, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê um número de pessoas que não conhecem a Jesus falando dessa forma, a gente também vê algumas pessoas na igreja tendo essa interrogação, né? Foi Deus? Não foi Deus? Pergunta forte, pastor. Pergunta forte. Uma vez eu estava treinando, né, na academia, um jovenzinho chegou para mim e questionando o pastor, né, algumas pessoas, ele trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Ele olhou para mim, não tem um cara de pastor, né? Nem cara, nem jeito, graças a Deus. Ele falou, você é polícia? Eu falei, não sou. E se você conseguir adivinhar o que eu sou... E o contexto da conversa ali era exatamente sobre religião, né? Sobre a Bíblia. E no meio dessa conversa, eu falei, sou pastor de uma igreja. Ele, não parece, que é isso. Aí daqui a pouco ele me confronta e diz assim, como é que pode? Exatamente nessa linha de raciocínio. Se Deus é bom desse jeito, por que permite que haja maldade na terra? Por que não acaba com a maldade? A minha resposta foi bate-pronto. Deus não acabou com a maldade porque você pudesse estar vivo. Né? Onde é que você estaria se Deus acabasse com a maldade do mundo? Onde é que nós estaríamos, né? Quando a gente vê Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, nos últimos dias virão tempos difíceis. E a gente conversou sobre isso também. E quando coloca o tempo difícil, não tem a ver com vírus, não tem a ver com terremoto, maremoto, não tem a ver com incêndio, desmatamento, não tem a ver com enchente, não tem a ver com deslocamento daquilo que é a calota polar, não tem a ver com nada disso. Quando ele fala de tempo difícil, não tem a ver de corona, ele fala de homens que se tornaram. Hoje o que nós estamos vivendo nada tem a ver com Deus, tem a ver com a humanidade. Mas a pergunta que eu não quero calar é por que ele permite? Né? Ele coloca diante de nós todos os dias o poder de decisão, de coisa boa, de coisa má. Quando o pastor Márcio vai poder construir melhor o pensamento, né? Quando a gente percebe na construção do Evangelho, quando a gente pensa no sofrimento de hoje, Deus permite que Jesus, o Filho dele, venha e tenha um nível de sofrimento tal para que nada do que nós venhamos a passar se compare ao sofrimento que o próprio Filho dele tenha passado. E quando Jesus ele vem nessa construção de perspectiva de entendimento, porque toda religião, 99% confessam, né, que existe um Jesus, um Filho de Deus, a expressão que traz o enredo da construção, né, desse cenário interessante tem a ver com a salvação. Qual o ser humano que consegue dar jeito naquilo que é a própria vida? A gente lida com a morte, a gente lida com a dor, a gente lida com a perda, a gente lida com tudo isso desde quando nós o entendemos por gente. Mas a gente vê que naquele que teve o encontro com Cristo, o sentimento da dor, na perda, no desespero é diferente. E a gente percebe que diferente é nisso aí. É ter fé. E ter fé em algo interessante na construção de que Deus
nas perspectivas das decisões dos homens, ele não tem nada a ver com isso. Quando a gente tem encontro com ele, a gente percebe exatamente essa concepção de uma mudança da nossa vida e, no contexto geral, muda tudo. Esse rapaz da academia, ele falou assim, nunca havia pensado dessa maneira. E como é que eu faço, então, para entender essa maldade que é em mim, para que não seja dessa forma? Ele abre o coração e começa a dizer as dificuldades que ele tinha no relacionamento com os pais, as dificuldades de perdoar. Olha só como funciona o poder do Evangelho nesse tempo. São perguntas assim que, igual uma vez me perguntaram assim, pastor, Deus criou o homem, mas quem criou Deus? Né? Então são umas perguntas meio sem resposta, cara. Deus ele é soberano, ele é poderoso, ele sabe de tudo. E ninguém, nesse tempo, pastor, pararam o homem, pararam algumas empresas, mas não podem parar o agir de Deus. Deus continua trabalhando. Aí o pastor falou com um camarada que ainda não tinha Jesus. E aí eu quero ler aqui em 2 Coríntios 11, diz assim, falando, o senhor tocou no nome de Paulo, diz assim, são servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. E mais um monte de coisa que o apóstolo Paulo viveu, já servindo a Cristo. Foi preso, foi castigado, foi apedrejado, e, a serpente picou, e tantas outras coisas que aquele homem viveu. Mas ele dizia assim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Havia uma alegria no coração de Paulo em sofrer algumas coisas por servir a Cristo. Por quê? Porque o exemplo que Paulo tinha era do próprio Cristo. Ele entendeu e aprendeu com Jesus o sofrimento que Jesus viveu. E ele em tempo nenhum perguntava, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Paulo sabia que Deus tinha um projeto, tinha um propósito na vida dele, por isso que ele não questionava em nada. Ele só se alegrava em poder ver que ainda sendo maltratado, ele estava fazendo aquilo que Deus colocou ele para fazer e com alegria. E as coisas fluíam, né? Um camarada que fez a obra de Deus como Paulo, é difícil entender. Aí você pega também a questão de Jó. E aí, por que Deus permitiu que Jó vivesse tudo aquilo? Aí no final do livro de Jó, Jó diz assim, Senhor, eu sei que os seus planos não podem ser frustrados, tudo o Senhor pode fazer. Aquele sofrimento de Jó gerou nele um conhecimento muito maior. Ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Então Deus permite algumas coisas que a gente venha passar, tão somente para que a gente conheça a Deus na essência, entendeu, Flavinho? Porque tem muita gente na superfície, tem muito crente, mas pouco justo, tem muito membro de igreja, mas pouco ovelha, entendeu? Então Deus permite algumas situações simplesmente para a gente conhecer a Ele como Ele é. Deu para entender? E fora que todo mundo culpa Deus, né? Na verdade, se você começar a verificar o porquê de tantas coisas, pouca coisa para o mal, né, que Deus permitiu. Muitas das vezes a gente mesmo faz e quer colocar a culpa em quem? Alguém que... Aqui, pega um exemplo de Abel e Caim. A gente falou sobre isso também. Cara, os dois tiveram a oportunidade de oferecer a oferta. Por que Caim ofereceu coisa ruim para Deus? Hoje é a mesma coisa, Flavinho. Tem gente oferecendo muita coisa ruim ou nada para Deus. Deixa eu contar a historinha. Um ferreiro, ele teve um encontro com Jesus. Aí depois que ele aceita Jesus, ele passa os perrengues mais difíceis na vida dele. Um amigo chega para ele e fala assim, rapaz, depois que você começou nesse negócio de igreja, de Jesus Cristo aí, você tá pior do que antes, cara. Tá tudo dando errado na tua vida. Eu tô vendo que você não tá fluindo, as coisas não estão acontecendo. Por que você não desiste desse negócio, cara? Aí ele vai, ferreiro, né? Ele pega um pedaço de ferro, aquece a altas temperaturas. Aí depois, bem aquecido, ele começa a bater naquele ferro até tomar forma. Pá, pá. Aí bota na água, tsh, aí aquece de novo, bota em cima daquela bigorna e bate, né, e bota na água de novo e diz assim, olha, para eu fazer uma ferramenta a partir desse ferro aqui, eu tenho que aquecê-la a altas temperaturas. Depois eu tenho que bater até ele tomar forma. E eu tenho que resfriar e aquecer de novo.
Nesse processo, quando o ferro não é bom, ou quando alguma coisa acontece no meio do caminho, ele não serve para mais nada. Está vendo aquele monte de ferro velho do lado de fora? Isso aqui é aquilo que não deu certo. Eu prefiro estar na mão de Deus sendo aquecido, levando as pancadas da vida, recebendo alguns esfriamentos que gelam a minha alma, do que ser lançado no ferro velho das almas. Então prefiro ainda viver aquecido dessa maneira, sendo provado dessa forma, do que transformado em ferro velho. Forte. Então que isso sirva para nós nesse tempo, né? Que essa palavra encontre morada no teu coração, viu? Deus abençoe, querido. Fique na paz. Na paz.